Uou! Acompanha comigo. Jesus fala para os discípulos: entra no barco e atravessa, daqui a pouco eu tô chegando. Jesus no meio do negócio, lá em cima do monte, no meio da situação, olha lá e vê os discípulos passando perreio danado. A Bíblia nos diz que veio um vento contrário e eles remavam e não saíam do lugar. E eles começaram a entender que eles iam literalmente naufragar. Moço, tinha pescador no barco. Você acha que aqueles pescadores ali não fizeram de tudo? Mas eles chegaram à conclusão: nós vamos naufragar, não tem jeito que não. Jesus já tinha visto toda a situação, já desceu do monte. E ele falou: moço, se eu pegar um barco, até arrumar gente, isso, a tempestade, não. Deixa eu ir andando, vai, mais rápido. Eu fui andando. Os discípulos olhou e falou: é fantasma, tem jeito de andar em cima de uma água dessa aí não, hein? Se tivesse paradinho, bonitinho, até podia entender, mas desse jeito que não dá pra andar não, hein? A Bíblia diz que Jesus falou para ele: sou eu. Pedro falou: se é o senhor mesmo, deixa eu ir com o senhor. Ele falou: vem, mãe. Pedro começou a andar nas águas, bateu um vento. Na hora que bateu o vento, ele ficou com medo e afundou. E aí ele gritou para Jesus: Jesus, salva eu. Jesus estendeu a mão, levou ele para dentro do barco andando, ele andando com Jesus sobre as águas. Quando chegou lá, falou: homens de pouca fé, até quando eu estarei com vocês? Cara, olha Jesus implantando algo no psicológico dos homens. Ele se pôs em pé no barco, falou: mar, fica quietinho, vento, fica quietinho aí, tá bom? Cada um no seu lugar aí, fica bonitinho aí, porque nós temos que chegar lá do outro lado, não quero que vocês atrapalhem mais não. Obrigado por vocês terem segurado eles aqui, porque vocês me deram a oportunidade de proporcionar uma grande lição de caráter para eles. Beleza? Vocês podem ficar quietinhos aí agora. Os discípulos olhou para ele e falou assim: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só. Os discípulos estavam olhando para um homem falando aquilo ali. Jesus olha para eles e fala: até quando eu vou estar com vocês, moço? Até quando eu vou ter que ensinar a vocês, homens de pouca fé? Olha que doido. Jesus não falou que eles não tinham fé. Ele falou que tinha pouca fé. O que significa pouca fé? Eu tenho, mas eu não pratico. Jesus, quando se coloca na proa do barco, ele está dizendo o seguinte: se vocês se colocassem na proa do barco e usassem a fé, vocês fariam exatamente o que eu estou fazendo aqui. Porque na verdade, quando eu for embora, vocês vão fazer a obra maior que eu fiz. Então nada disso aqui é impossível para vocês. O problema é que vocês têm fé, mas não usam. Porém, no meio de vocês teve um aí que usou a fé e veio andando sobre as águas. Vocês viram? Pedro foi andando. O problema é que ele começou a andar, mas as circunstâncias ao seu redor não era aquilo que ele esperava. Aí, pelo fato daquilo ali não estar sob o controle dele, ele teve medo e afundou. O que é medo? Medo é quando eu olho para a situação e me sinto bloqueado por um sentimento. Porque medo é sentimento. Ele não conseguiu controlar ele mesmo. Ele teve fé para poder se movimentar sobre as águas, mas ele não teve fé para se manter no meio delas quando as coisas à sua volta começaram a sair do seu controle ou o pegaram de surpresa. Olha que doido. Eles não estavam no meio da tempestade? Tava. Pedro não começou a andar sobre as águas? Sim. Mas Pedro andando sobre as águas, a tempestade ainda não estava comendo solto? Tava. Ué, como é que ele teve medo? Ele teve medo para sair, medo para andar, mas em um momento ele parou e desviou o olhar, tirou o foco. Jesus falou o seguinte: tem gente que tem pouca fé e fica esperando alguma coisa acontecer. Tem gente que tem fé, coloca as coisas para acontecer, mas as circunstâncias à sua volta tira ele do foco. Aí, o que tira ele do foco? O medo. O medo é a falta de amor. Ele achou que em algum momento tudo aquilo que estava acontecendo iria ofuscar o amor de Deus por ele, porque era o amor e a fé que estava sustentando ele andando sobre as águas. Olha que doido. Chega um momento na nossa vida que a gente tem que entender que
Ficar no barco não é solução porque eu tenho fé, mas eu não consigo colocar em prática. Andar sobre as águas é colocar a fé em prática, mas nós temos que entender que quem está sustentando a nossa fé é o amor dele. Não é o amor que nós sentimos por ele, mas é o amor que ele sente por nós, porque ele sabe a fragilidade que nós temos. Quando Jesus levanta Pedro e continua andando com ele, não pegou Pedro no colo não, levou ele andando sobre as águas e coloca ele dentro do barco. Jesus pegou na mão de Pedro e falou: Pedro, deixa eu te ensinar esse negócio aqui, moço. Se você afundou, você tem jeito de ficar de pé de novo. Você pediu ajuda, não pediu? E para pedir ajuda, você teve que ter fé e acreditar que eu iria fazer aquilo ali para você, que eu queria te colocar em pé sobre as águas e fazer elas chão firme de novo para você. Pedro, você teve fé para vir. A fé em mim te fez voltar andando sobre as águas da mesma forma. A única diferença é que eu tinha que estar mais próximo de você para que você não tivesse toda essa insegurança. Então, Pedro, a lição é: todas as vezes que o vento bater é porque você está muito longe. Todas as vezes que você sentir medo é que você está muito longe. É que você não está conseguindo ver o amor que eu sinto por você. Então, Pedro, a partir de hoje não perca mais a minha visão, porque quando você perder a minha visão, você me nega. Quando você perder, a Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe, mas quando ele foi se aquecer numa fogueira, não tinha mais Jesus. Ele não estava vendo mais. Aí ele negou Jesus e nisso o galo cantou, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele. Olha um negócio para você. Se você tem pouca fé, você acredita, mas não age. Se você tem uma fé considerável, você age, mas nunca perca o foco. Que a fé que existe dentro de você, o amor, a esperança, tudo que está dentro de você, é ele que gerou. E se você perder o contato e a visão com ele, e se você estiver muito longe dele, isso vai ofuscar e atrapalhar você. E isso pode fazer você tropeçar. Não quer tropeçar? Se aproxime e não perca o foco e a visão daquilo que você começou a fazer. O foco de Pedro era sair de lá e ir até Jesus. Quando ele tira esse olho, esse foco daquilo que ele tinha que fazer, ele sente medo. Ele perde a conexão daquilo que ele tinha que fazer e sentir para chegar até onde ele tinha que chegar. Ok? Pense sempre numa coisa. Perdi o foco, me afastei do que eu precisava, tirei os olhos do que eu tinha que ter como objetivo e continuar até o final. Se eu fiz tudo isso contra mim mesmo, eu estou tirando o amor e colocando medo. Eu estou ficando acessível para que as pessoas consigam fazer de mim e comigo aquilo que elas quiserem, aquilo que a situação quiser. E a situação só queria uma coisa: era afundar o barco, não era? Não conseguiu afundar o barco, mas conseguiu afundar Pedro. Pega essa. Beijo no coração, curte, comente, compartilhe. Tamo junto!